pessoas já entenderam que ser preconceituoso é ruim. Então, o que é que a gente acontece? Mesmo eu não querendo ser preconceituosa, mesmo eu entendendo os malefícios de ações preconceituosas, por força da cultura, por força de um preconceito enraizado, eu acabo me vendo fazendo coisas que retratam uma postura ou racista, ou machista, ou de etarismo. Então, o que é que a gente percebe nas instituições? Conscientemente, as pessoas não são mais preconceituosas. Se elas se percebem, elas corrigem. O que acontece é que ainda existem o inconsciente. Muitas vezes você não... Algumas falas do tipo, vamos em busca de um novo executivo. A gente visualiza sempre primeiro o executivo homem, né? Porque é natural, sempre foram mais homens do que mulheres. Então, até na fala, algumas vezes a gente se vê fazendo esse tipo de fala. Então, coisas do tipo, essa é uma função que precisa viajar muito, dirigir muito. Vamos atrás de um homem. Como se mulher não pudesse viajar muito e dirigir muito, né? Então, a gente ainda, sem se perceber, na hora que a gente percebe, toma consciência, aí corrige. Então, o que é que a gente internamente na Pague Menos está fazendo? Tentando trazer à superfície a consciência, para que as pessoas percebam. Eu sei que você não quer ser preconceituosa, mas olha isso aqui, não foi um preconceito? Puxa, foi. Aí na hora que você toma consciência, fica mais fácil. Por isso que a gente tem feito algumas ações afirmativas. Então, a gente tem programa de trainee focado para públicos prioritários, que são mulheres, pretos, 50 mais. A gente tem programa de desenvolvimento individual avançado para esses mesmos públicos prioritários. Nós temos programas de mentoria. Então, se eu quero ter cada vez mais mulheres em posição de liderança, eu vou pegar as minhas mulheres e vou mentorear para que elas cheguem lá. Né? Então, a gente tem alguns programas de mentoria voltados para públicos femininos. E assim, a empresa tem que estar preparada, mas as pessoas também têm que estar. Né? Eu até comentei com o Eduardo, não sei se você se lembra, eu estava vendo uma entrevista do Washington Oliveto com a Carmen Lúcia, ministra. Sim. E ela falando que viu ao longo da carreira a diferença do homem e da mulher. O homem, quando era promovido, abria o champanhe e estava tudo certo. A mulher, quando era promovida, ela pensava, e minha família, e meus filhos, e como é que vai ficar a minha logística? Eram reações completamente diferentes. Eu não sei se você chegou a ver isso. A gente percebe claramente, por exemplo, internamente, eu vou fazer uma promoção e dou a oportunidade para que os nossos colaboradores se candidatem para essa nova vaga. Os homens, querendo aqui respeitar a nossa plateia, mas os homens, mesmo não estando aptos para, eles se jogam. Eles são ousados, são corajosos. Vão lá e se jogam. As nossas colaboradoras, elas precisavam estar 110%, 120% para dizer, será se dá? Então, normalmente, existe esse preconceito até entre nós, mulheres mesmo. Elas não são ousadas suficientes para se jogar, acreditar no potencial delas e dizer, eu corro atrás. Que hoje os homens, por força de uma cultura que os empoderou, faz isso com tranquilidade. Normalmente, nós temos que estar 100 e poucos % para poder a gente ter coragem de se jogar num desafio desse. A gente se exige até mais, né? Com certeza. E tem toda essa dinâmica de que, por exemplo, tirando a mim mesmo como exemplo, eu sempre vivi um mundo corporativo. Meu pai, meus irmãos, o meu marido sempre me empoderaram a viver todos os sonhos que Deus sonhou para mim. Em nenhum momento o fato de eu ser mulher seria impeditivo. Eles sempre me jogaram. Mas eu entendo que, como uma boa executiva, parte do nosso papel, e aí outra diquinha, é o network. A gente precisa ter relacionamentos. Só que o que eu fazia? Eu já trabalhava tanto que na hora que eu tinha uma folguinha, ao invés de eu ir para uma entidade de classe, para eu ir para um evento social, eu disse, eu vou para casa ficar com os meus filhos. Porque a gente fica com esse peso na consciência, né? Já o homem diz, não, faz parte do meu negócio, eu vou ter que ir para aquele jantar de negócio, eu vou participar da entidade de classe. A gente tem que mudar um pouquinho o nosso mindset para poder a gente também se utilizar dessas outras ferramentas, porque se você não tem um bom network, você talvez não vai ser lembrada. Na hora de um bom negócio, a pessoa não lembra de você enquanto executiva para oferecer esse bom negócio para você. Quem não é visto não é lembrado, né? Exatamente. Então, é uma coisa que a gente tem que mudar. E aí precisa da ajuda de todos. Porque da mesma forma que a gente precisa ser ousada e se jogar, a gente precisa também pedir ajuda. E algumas vezes a gente não permite que os homens nos ajudem nos papéis que a gente pensa que é só nosso. Isso. Que é cuidar da casa, que é cuidar dos filhos. A gente acha que não faz parte do papel deles. E aí a gente toma a frente e aí fica sobrecarregada. Então, assim, é importante que as divisões...
Eu ouvi uma historinha em um desses painéis sobre feminismo, né? Sobre cada vez mais os papéis serem divididos, que antigamente os papéis estavam muito bem desenhados. As mulheres eram aquelas que cuidavam da família, faziam o preparo da comida da família, cuidavam da saúde da família, da educação da família. E os homens corriam para ir atrás dos proventos, né? Então, eles tinham que trabalhar para trazer os recursos para que ela gerisse. Então, ela sempre foi uma boa gestora, mas ele era o desbravador, ele é o ousado. Veio a guerra. Os homens foram obrigados a ir para a guerra e a mulher ficou aqui, tendo não só que prover, porque ela começou a trabalhar fora, começou a se virar, mas tinha que educar o filho. Ela fazia as duas coisas. O marido voltou da guerra. E ela não divide o papel, ficou o marido só com provento e ela com as duas coisas. Então a gente precisa tomar essa consciência de que eles já voltaram da guerra. Então eles podem fazer as duas coisas e nós fazer as duas coisas. E se alguém for fazer só uma, o outro também vai ter que fazer só uma, porque senão vai ficar desequilibrado nessa balança. E hoje em dia, as famílias também estão com formatos diferentes. Então a gente precisa ver essas dinâmicas. Mãe solteira, pai solteiro, né? Famílias com formatos diferentes. Não tem mais esse desenhozinho bem feito. Então todo mundo que estiver ali junto tem que estar contribuindo da melhor forma possível de acordo com os seus talentos. E você tem uma história engraçada. Eu casei relativamente novo, casei com 23 anos e minha esposa na época tinha 27. Eu trabalhando tudo, minha esposa também, minha esposa é médica, é pediatra. E assim que a gente se mudou, nosso primeiro apartamento, só nós dois, não tínhamos filhos ainda. Em determinado dia, ela tá fazendo uma coisa de casa e tudo, eu falei, meu amor, você quer que eu ajude? Aí ela, você quer ajudar ou você vai ser corresponsável? Aí quando ela falou isso, até o verbo ajudar. Eu caí a ficha, aí desde então, assim, não é ajudar, é ser corresponsável por funções de casa, doméstica, com os filhos e tudo, a gente tem que assumir esse papel. Como se o papel fosse né? nosso e alguém vai só dar uma ajudinha, Exatamente, porque a gente né? tá muito cansado. Tem que dividir mesmo.